quarto e último painel do nosso seminário, o avanço do basquete através da gestão. Mais uma vez também agradecer ao Fernando Mora e ao Areias pela contribuição no nosso evento. Bem, falamos de estrutura política, modelo de gestão das entidades, falamos também da base da retenção e formação dos talentos, ou seja, gerar aí um multiplicador dos nossos praticantes, falamos dos recursos, dos investimentos, dos projetos, das empresas que aportam, que investem, mas a cereja do bolo ficou para o final, porque, juntando todos os ingredientes, a gente precisa da mídia, a gente precisa dar visibilidade a esse produto, ao basquete, e que são eles também a mola propulsora no sentido de dar visibilidade ao nosso esporte que a gente tanto ama. Então, eu gostaria de convidar e já também agradecer o professor e sócio da empresa Starcom, Alexandre Caralta, para que pudesse apresentar e mediar o nosso último painel. Professor Alexandre, um dos grandes responsáveis também pela realização desse seminário, foi uma das primeiras pessoas que eu procurei, ao lado do professor Luiz Léo, que mediou esse último painel, no sentido da formatação e do que a gente poderia efetivamente fazer para tornar essa ideia uma realidade. Então, professor. Obrigado. Queria agradecer também ao Alexei aí pela iniciativa. Acho que essa iniciativa aí é compartilhada por todos nós que nos interessamos e queremos transformar, né, o esporte de uma forma geral, em particular o basquete, né, num produto revitalizado do basquete do Rio de Janeiro. Então, eu queria convidar aqui, não é isso, Alexei? Então, eu queria... mudar aqui, não é isso? Desculpa, virando aqui. Desculpa, eu queria convidar aqui os profissionais da área de mídia, né, nossos colegas aí, o Tiago Meirelles, né, que é gerente de Relações Institucionais e Produtos da TV Globo, e, por favor, e o Robson Vasconcelos, que também atua na área de mídia, formado em design e tal, trabalhou muito tempo com mídias sociais, e entre os trabalhos mais recentes é um dos idealizadores desse novo modelo do Cartola FC e do Eu Atleta. Então, acho que são dois profissionais, claro, que têm muito aí a contribuir pelo roteiro aqui que a gente havia combinado. Eles vão rapidamente aí expor alguns pontos sobre, né, como é que a gente pode transformar, né, o basquete no melhor, particularmente o basquete do Rio, no melhor produto de mídia, e depois a gente bate aqui um papo, rola a bola de uma forma mais específica. Ok? Mais uma vez, obrigado aí por ter aceito o convite, vocês, pela participação de vocês. Bom, boa tarde a todo mundo. Agradecer ao Alexei pelo convite para a gente estar aqui hoje para poder falar um pouquinho, e acho que o principal é o bate-papo, a bola rola, né, como o professor falou, porque a questão de apresentação ou algo mais formal não é nem a ideia, né? Quando o Alexei conversou comigo se podia estar aqui presente, eu falei, poxa, Alexei, é um desafio, né, tentar contribuir, porque o que eu hoje, né, até explicar um pouquinho o que eu faço hoje dentro do grupo. Eu já tenho 13 anos na empresa, né? Eu passei uma grande parte de 2003 a 2009 no digital, 2009 eu fui para a TV Globo. Hoje eu atuo numa área que a gente olha para os produtos esportivos que a gente tem no grupo. Obviamente o basquete é um deles. Então, falando aqui especificamente de basquete, meu papel hoje tem uma relação diária com a Liga, com a CBB, com a Liga Feminina, com a FIBA, né? com alguns clubes.
e em todas as áreas dentro ou da nossa Pay TV, que é o Sport TV, com seus canais, ou na TV Globo, que é o canal, né, aberto, ou no próprio digital, através do Globoesporte.com e sporttv.com. E aí, nas nossas áreas de produção, nas nossas áreas de evento, nas nossas áreas de marketing, nas nossas áreas de comunicação comercial. Então, o meu papel é ajudar a atar essas áreas internas com esse mundo externo. A gente tem, através... Eu costumo dizer que a nossa relação com os esportes, né, porque dentro da Globo, diferente do entretenimento, que é produção quase que 100% nossa lá de nossos estúdios, o esporte a gente depende de alguém que esteja organizando, de alguém que esteja fazendo, para a gente ir lá captar, transmitir e gerar o conteúdo. Né? Porque nós, como um grupo de mídia, a gente conta as histórias. Eu acho que essa parte sobre contar as histórias é onde eu gostaria de falar um pouquinho mais, né, com vocês dentro desse desafio, dessa temática sobre o que seria uma virada, o que um basquete, né, no caso aqui no Rio de Janeiro, poderia fazer. Eu tenho participado muito desse mundo do basquete desde o NBB 2, né, mais efetivamente. E, no final do dia, a gente, como grupo de mídia, a gente está aqui para contar história. Né? A gente pode contar história através de transmissões de jogos, a gente pode contar história através de um personagem que se destaca, através de um clube que se destaca, mas a gente precisa de um produto que esteja acontecendo, a gente precisa que isso esteja sólido e forte. Então, não adianta a Globo, né, ou qualquer outro grupo de mídia falar, não, amanhã eu quero pegar o Globo Esporte, eu vou falar 40 minutos de basquete, mas eu vou falar o quê? O que aconteceu no fim de semana? Né? Então, a gente precisa que essas histórias aconteçam, porque a gente vive hoje num mundo, e vocês, né, todos nós fazemos parte dessa questão da conectividade. Aqui eu acho que vocês estão desde 9 horas da manhã, eu acredito que começou. Eu imagino quantas vezes vocês já não interagiram, né, com isso aqui de vocês, seja para ver um WhatsApp, seja para ver um e-mail, uma própria ligação, porque isso aqui ainda funciona, né, para falar. A gente disputa essa atenção de vocês. Né? A gente já disputa a nossa própria atenção no dia a dia e a gente, como grupo de mídia, disputa a atenção de vocês. Então, a gente tem que sempre pensar o que você coloca para garantir que, naquela hora, a pessoa vai estar assistindo, vai estar ouvindo, vai estar lendo, independente da plataforma que a gente vai estar distribuindo. Então, acho que queria falar um pouco, falar inicialmente sobre isso, para depois ver quando a bola, né, que cai e a gente ouvir perguntas e poder tentar responder e dividir um pouquinho de experiência que eu tenho aí nesses anos. Mas é isso. Maravilha, até porque Até porque se o basquete, né, o esporte em geral, a ideia é que ele se revitalize, se reinvente, tal, a gente precisa estar sempre se reinventando, né, como empresas, como marcas, como pessoas, de uma forma geral, né? A própria mídia, né, é um exemplo talvez mais contundente, mais emblemático, né, dessa transformação profunda pela qual a gente tem passado, nossa relação com as informações, com as histórias, né? Eu acho que a ideia aqui é justamente essa, né? Vocês contribuírem assim para como é que a gente pode, a partir dessas novas plataformas e interfaces, transformar o basquete num produto, numa história melhor, não é isso? Perfeito, porque eu fiquei pensando aqui trazer até, enfim, trouxe o computador com alguns materiais, mas eu acho que aqui vale muito mais ouvi-los, né? E aí eu tentar responder com um pouco, né, do que eu já possa ter ou vivido, ou lido, ou vejo outras pessoas fazendo, do que realmente ficar, olha, tem esses números, a população é isso, o consumo é aquele. Eu acho que isso podemos, enfim, se depois o Alexei quiser, posso passar apresentações e números, enfim, desse mercado que ele divide com todo mundo, mas eu acho que o foco maior é a gente pensar nisso. Qualquer produto, né, qualquer esporte que, quando pense na mídia, é muito fácil, né, é muito passivo às vezes. Você fala, puta, mas aí não adianta. Você fala isso, mas amanhã o Globo Esporte não mostra. Aí você fala isso, amanhã o Sport TV não quer mostrar. Às vezes, para o lado da mídia, ela não está conseguindo enxergar ainda o valor daquilo para contar. E aí, obviamente, esse trabalho tem que ser de aproximação e eu acho que o desenvolvimento, que eu acredito que vocês estão falando muito sobre isso aqui ao longo do dia, até pelo avanço do basquete, né, que é o título do seminário, através de gestão, que eu acho que sem gestão, nem a Globo e nenhuma outra empresa vai conseguir obter resultados. Robson. Oi, pessoal, boa tarde. Sou Robinson Vasconcelos, meu nome é Robinson Vasconcelos.
Eu também trabalhei durante muito tempo na TV Globo, trabalhei com o Thiago durante muitos anos. Trabalhei na Globo.com, depois trabalhei na TV Globo, fiquei muito tempo na área de negócios do Globoesporte.com. E agora, há um mês atrás, eu assumi o esporte do Sistema Globo de Rádio, Rádio Globo CBN. E já tive a oportunidade de fazer as finais do basquete, a Rádio Globo transmitiu as finais do basquete, eu não sei se todo mundo teve a oportunidade de acompanhar. Mas eu, pegando carona no que o Thiago falou aqui, a gente tem uma visão muito parecida, porque a gente tem uma escola muito parecida. A gente acredita muito, eu também tive a oportunidade de participar do início do NBB, e ver hoje que o NBB é um produto consolidado, a gente tem um produto de basquete nacional, até a ascendência do Vasco agora vai ser muito bom para a mídia como um todo, para a Rádio Globo aqui, carioca, faz todo sentido. Eu vejo muito potencial no basquete como um todo, do ponto de vista digital, né? Eu acho que o público de basquete ele é um público mais digital do que as demais modalidades. Se a gente pensar, tirando o futebol, né, que é massivo, enfim, que tem essa monocultura grande, mas se a gente considerar os demais esportes, eu acho que o basquete tem uma vantagem muito grande nesse ambiente, porque o público ele tem uma pegada mais digital, ele está mais acostumado a consumir basquete, até o basquete americano mesmo, né? Que é um hábito muito grande de quem gosta de basquete, acompanhar o basquete americano. Então, eu vejo com muitos bons olhos essa aproximação do basquete cada vez mais com as mídias digitais em geral. E a própria transmissão do basquete, né, na internet, me corrija se eu estiver errado, posso estar fugindo, no ano passado bateu o recorde, né, se eu não me engano, Franca e Bauru, foram aproximadamente 30 mil usuários únicos, né? E acredito que esse ano possa ter superado 40 mil, não sei, vocês é que estão por dentro mais desses números, né? E tem uma outra pesquisa, só para a gente ir assim, levantando essas bolas, né? Como aproveitar essa escalada do digital, né? Que, como observou muito bem o Robson, tem uma receptividade boa no basquete, né? Tem uma pesquisa do Ibope do ano passado que mostra que os superfãs do basquete cresceram aqui no Brasil, né? Da ordem de 47%, 50%, né? E é claro que eles todos estão fortemente no digital. Eu queria, assim, para os dois, claro, naturalmente, o Robson mais no rádio, hoje, né? Está mais no rádio e mais na televisão, mas, de qualquer maneira, o digital é o fio condutor. Eu me lembro que, no ano passado, quando eu apresento um programa chamado O Negócio é Esporte, né, a gente conversa com executivos, né, de várias modalidades. Uma coisa que me marcou foi quando o Rodrigo Vicentini, que não sei se vocês conhecem, lá do UFC, provavelmente devem conhecer, ele falou assim, não, o UFC deixou de ser um produto de lutas, ele é um produto de mídia, certo? A gente tem que fragmentar, preparar, né, subprodutos do UFC para cada espaço de mídia. Isso nunca saiu da minha cabeça. E eu repasso, né, essa observação para vocês. Como é que vocês podem, como é que a gente pode converter o basquete como um produto, que é um produto, assim, não é porque nós temos uma aproximação aqui, é porque realmente é um produto espetacular. Está aí as finais, por exemplo, da NBA, aí batendo recorde de audiência. Como é que a gente transforma esse produto, particularmente aqui no Rio de Janeiro, né, em subprodutos de mídia para torná-lo ainda melhor? Acho que esse teu comentário do UFC é super pertinente. Se vocês entrarem, agora eu não vou lembrar se é dentro do próprio site ou em definições de Wikipedia. Wikipedia não, agora eu esqueci o site, mas a própria NBA, ela se define como um grupo de mídia. Ela diz, ela se autodenomina uma empresa de mídia. Ela é uma liga de basquete, se denomina uma empresa de mídia. Eu tive a oportunidade de visitar, lá em New Jersey, o centro deles, que é o Replay Center, que é onde eles têm todas as arenas, se comunicam com aquele ambiente, tem 30 feeds o tempo inteiro, que é aquela questão que o juiz para poder olhar se foi, né, o lance em si. Mas por que eles construíram aquilo e investiram aquela grana? Porque eles se entendem como mídia. A gente está com a NBA no canal, a terceira temporada agora, né, Bira? Segunda temporada agora, e a maneira que eles entregam material para a gente todos os dias. A gente fala aqui com o Escritório do Brasil, com a diretora de mídia, e fala assim, Fernando, eu preciso de algo muito customizado dos brasileiros. 2 dias
você tem aquilo pronto. Um dia você tem aquilo pronto. Eu preciso de manhã porque você tem que entrar no Sport TV News. Vai estar pronto, vai estar acessível. Então, eles se estruturaram para pensar como uma empresa de mídia. Ok, é uma liga de basquete, tem todas as regras do esporte, tem a competição, tem que ver as questões dos atletas, mas eles se autodenominam uma empresa de mídia. Acho que seu ponto foi ótimo. Então, assim, qualquer coisa, em 2016, qualquer produto esportivo que queira olhar para frente, se você não estou dizendo que aqui tem que começar clube, liga, se auto-organizar, e todo mundo tem que ter equipamento, todo mundo tem que produzir, porque isso requer um investimento, tem que fechar a conta. Mas se você não entender que você é mídia, que você tem que gerar mídia, que você tem que gerar conteúdo, e os jogadores não entenderem que eles são parte disso. Eu já tive com vários jogadores em momentos assim de eventos, e eu fico observando que tem jogador que não quer dar entrevista, que tem jogador que, às vezes, passa uma criança, toca a mão, não quer tocar a mão da criança. Você olha para os atletas da NBA pegando no basquete, eles são preparados para interagir com o público o tempo inteiro, porque eles sabem que eles fazem parte daquele negócio. Então, eu acho que tem uma conscientização geral da gestão, da organização, do clube, do atleta que está jogando, né? Muita gente pode dizer, mas a arena da NBA não se compara. Está bem, tem um problema de infra, mas isso é dado, esse fato é dado do problema. A gente vai ficar sentado e chorando porque não tem uma arena como tem lá fora. Como é que a gente faz com as arenas que a gente tem para ter mais interação? Como é que a gente faz o público entender que ele faz mais parte daquilo? Quando isso tudo acontece naturalmente, a mídia tradicional, o grupo de mídia, ele vai querer contar essas histórias. Então, acho que essa visão de que a NBA hoje tem, pegando um exemplo bem no basquete, de que ela tem que gerar conteúdo o tempo inteiro, faz com que ela tenha essa massificação no mundo aí, como a gente está vendo. E para o rádio, Robson, qual é o desafio de dar essa fragmentação midiática para o rádio? Eu acho que o basquete tem uma qualidade que ele é um produto muito radiofônico, né? E a história do basquete mostra isso também. Com isso, a gente acredita que o basquete ele tem a oportunidade. O rádio é uma mídia muito local, diferente do digital. É claro que tudo que a gente faz de transmissão no rádio, a gente também coloca na web. Mas a característica do rádio, ele é muito local. Então, eu tenho que pensar numa transmissão do Rio, eu tenho que pensar numa transmissão para São Paulo, né? Eu tenho que pensar nesses públicos que são mais regionalizados. No caso do basquete, pegando de novo o NBB como exemplo, eu acho que a gente tem um produto que está se fortalecendo a cada... Se a gente tivesse a oportunidade de ter mais clubes de camisa no NBB, seria maravilhoso, né? Hoje a gente só tem o Flamengo e agora o Vasco vai participar também. São dois produtos, são duas marcas no Rio, né, que são duas marcas muito fortes, para a gente é muito bom. Se tivesse, o Palmeiras já participou uma época, né, se a gente conseguisse ter a volta dos clubes ao basquete, que a maioria dos clubes tem tradição no basquete, seria perfeito também. E tem uma característica que o Thiago falou, que eu acho que é essa divisão de responsabilidade, né? Participando de muitas vezes das negociações do lado da mídia, né, como sempre, com os clubes e com as ligas, a gente vê muito ainda essa dependência da liga ou do próprio clube, achando que a responsabilidade é da mídia, né, em termos de visibilidade, em termos de produção de conteúdo, em termos de roupagem até do próprio evento, muitas vezes. E eu acho que essa mentalidade ela tem que ficar cada vez mais clara nesse aspecto para onde já está indo a NBA e já está indo o UFC. Que eles têm, claro, são produtos, são ligas e são dois produtos muito fortes, com atletas consagrados, o produto se tornou um negócio muito relevante, mas eles têm a preocupação da produção de conteúdo, eles têm a preocupação de deixar o produto dele pronto para consumo. E isso é uma coisa muito relevante, muito importante, porque, falando até como TV Globo durante um tempo, assim, a gente via que às vezes a gente não tinha material, a gente não tinha informação, a gente não tinha maneiras de trabalhar, a gente até gostaria de trabalhar, mas a mão contrária não vinha, né? O clube não entregava, às vezes a liga também não entregava aquilo que a gente desejava, e isso acaba, no final, enfraquecendo a ponta, né? E aí a gente fala, poxa, o basquete não tem a visibilidade que a gente gostaria de ter. Às vezes, acontece por essas questões que o clube ou a liga precisa também entender que eles também são geradores de conteúdo, eles também têm que contribuir para o conteúdo final, que vai ser consumido pelo usuário independente da mídia.
No caso do rádio, especificamente, a gente está montando um plano. Chegando lá agora, né, obviamente, dei a sorte de chegar no final do NBB, a gente conseguiu transmitir, deu tudo quase certo, por algumas questões até técnicas e tudo mais. A Alexei participou com a gente, foi super bem. A gente tem hoje, e aí é uma qualidade da equipe que eu herdei, a gente tem uma equipe muito forte de basquete que entende muito bem de basquete. O time parece que já fazia basquete há bastante tempo junto e deu super certo. Mas eu acho que, no caso do rádio, a gente vai começar a construir essa história agora, reconstruir essa história do basquete de novo. Você disse que talvez pudesse haver uma integração maior, uma articulação maior com os clubes, com os agentes, né, que detêm verdadeiramente o produto. Como é que vocês acham que pode, na prática, né, ser construída essa aproximação, cujo objetivo, um dos objetivos, é pensar, planejar, produzir ali também conteúdos articulados de mídia? Como é que pode ser construída essa integração, essa articulação melhor com os clubes e com os agentes que detêm ali o produto propriamente dito? Eu acho assim, a TV, o Grupo Globo, a minha ida para a rádio também faz um pouco parte disso. O Grupo Globo já está se estruturando para a gente pensar o conteúdo de esporte como um todo, né? Como é que a gente faz esse conteúdo tramitar? E como é que a gente consegue conversar TV Globo, Sport TV, rádio e tudo mais? Então, a gente está fazendo esse exercício. Os clubes e as ligas também precisam ter essa mentalidade, e esse é um discurso, praticamente um trabalho de formiguinha de dia a dia, de catequização, né? De entender assim, quais são as janelas que o Grupo Globo, por exemplo, eu estou falando do Grupo Globo, mas o clube pode pensar além do Grupo Globo, obviamente, mas quais são as janelas de distribuição que a gente, como time ou como liga, tem condições de aparecer dentro desse espectro que o grupo tem para nos oferecer. A gente está fazendo esse exercício, eu acho que essa mentalidade está cada vez mais presente do outro lado também. Mas eu acho que isso é um trabalho de diálogo e comitês e grupo de trabalho, uma coisa mais constante. Eu complementaria com o seguinte, o Robson ele falou bem uma visão de como aqui, né, a gente do lado de cá está tentando se organizar e olhando uma maneira de trabalho, até de processos nossos. Mas eu costumo dizer que no esporte a gente tem um link, né, sempre com uma entidade ou uma liga, seja qual for o esporte, que é o contrato dos direitos, né? Isso parte disso. Eu hoje consigo trabalhar o que eu trabalho com o NBB porque eu tenho a segurança que eu tenho um contrato de longo prazo com o NBB, que eu já estou em vias de renovar. Então, eu tenho a segurança que eu posso trabalhar aquele produto, que eu vou ajudá-lo a crescer e eu vou conseguir colher frutos junto com ele. Eu tenho, obviamente, a gente tem do nosso lado nossos objetivos como um grupo de mídia que é remunerado através de publicidade, de um basquete forte, produto de mídia forte, todo mundo na cadeia consegue ganhar. Mas ainda, o que eu complemento da sua pergunta, que eu acho que é quase que uma pirâmide. A gente depende do topo, que é o produto, a gente depende do campeonato. Vamos falar aqui do Rio. Se eu tenho um campeonato carioca de basquete forte, isso acontece de uma maneira que seja relevante, e o Sport TV fala assim, não vou transmitir as semifinais e a final do Campeonato Carioca de Basquete. A partir desse momento, o jornalismo do Sport TV, eu vou ter transmissões, vamos ter que falar para poder a nossa audiência entender o que está acontecendo. Aí o Sport TV está batendo bola com a Globo, olha que história do cacete que tem aqui, desculpa o palavrão, olha que história, desculpa, olha que história legal que você tem aqui, olha que história bacana que tem aqui, isso tem muito a ver o público da TV aberta, que foi como o Robson falou, tem que entender o público, plataforma, não adianta eu falar com a mesma linguagem na Globo que eu falo no Sport TV. Então, o Sport TV está transmitindo, então, assim, se lá em cima organizou um campeonato, o Sport TV está transmitindo, o jornalismo começa a falar, aí eu quero fazer um site para falar daquilo, aí eu vou trabalhar minha mídia social junto com aquela federação, vou buscar a federação, poxa, quem a gente pode fazer? Aí é um calendário, o campeonato vai começar, sei lá, janeiro, vai terminar em abril, quais são as datas-chaves? Vai passar um Dia das Mães, está tendo campeonato, marca um jogo num domingo, ali no Tijuca, vamos fazer uma ação, olha quanta coisa a gente trabalha junto. Eu hoje, um dos meus papéis é fazer o grupo trabalhar junto, né, principalmente dentro da Globo, com um parceiro. Então, no basquete feminino, no primeiro ano que eu fui apresentado para o presidente, que a gente fez o contrato, eu falei, presidente,
Dia da Mulher, 8 de março, o que vai ter? Porque eu estou falando de basquete feminino, eu preciso de alguma coisa dia 8 de março. Ah, não tem. Falei, não tem nem rodada dia 8 de março? Não, vamos fazer uma rodada. Se for dia de semana, a gente abre uma grade do Sport TV à tarde. Temos que fazer alguma coisa no Dia da Mulher, porque tentar ser emblemático, basquete feminino, no Dia da Mulher tem um jogo. Estou dando um exemplo. Mas por que essa ideia surgiu? Por que hoje a gente consegue trabalhar? Porque tem um campeonato acontecendo forte, que o campeonato feminino deu uma, né, caiu um pouquinho no último ano o número de clubes e tudo mais, mas você tem uma competição lá no topo da pirâmide acontecendo e a gente faz toda essa cascata funcionar. É claro que as coisas são ligadas, né? Como você disse, lá no topo você tem que ter uma boa história para contar, o que equivale a um bom basquete local, até porque um bom basquete do Rio de Janeiro não é um bom basquete ali só bom para o Rio de Janeiro, né? É bom para o basquete como um produto nacional, quer dizer, embora o foco aqui dessas discussões seja o basquete do Rio de Janeiro, é claro que a perspectiva é o basquete nível nacional, até para internacionalizar mais o basquete brasileiro, que já foi como marca, até já foi uma marca mais representativa internacionalmente, né? Queria pegar ainda esse gancho em relação à formatação de histórias, né? A gente conversa lá também com vários executivos, né, inclusive da Ambev, lá o Saulo, do programa de sócio-torcedor, e há quase uma unanimidade em torno da necessidade de você estender a experiência para além do jogo. Para aquela marca, seja o Flamengo, seja o Vasco, seja o Fluminense, o Botafogo, por exemplo, estender o relacionamento de consumo dele, o relacionamento com o fã, para além do jogo. Então, isso significa criar outros produtos, experiências, enfim, nas quais o consumidor possa interagir. A palavra aí, chave, talvez seja interação. E vocês, craques aí da mídia, né, como é que vocês pensam, né, em estender, em formatos que possam estender o relacionamento do fã ou do fã em potencial do basquete? Porque, no fundo, a gente está falando de quê? De base de espectadores, consumidores, ou até seguidores. Como é que você aumenta a base? Né? Dando esses inputs, né? Fazendo com que ele ali se relacione mais e mais, porque tem mais produto para consumir. Como fazer isso? Como formatar novos produtos com base nessa interatividade quase que constante? Eu vou tentar responder o que eu penso de duas maneiras. Tá? Uma visão da Globo. Desculpa, só para completar. Esses produtos, claro, eles estão mirando o consumidor, o espectador e tal, mas é claro que eles servem também, né, de outras frentes publicitárias. A entrega publicitária, como a gente diz no jargão publicitário, torna-se maior. Onde eu ia começar. Pegando uma visão de mídia, pegando uma visão da Globo, quanto mais você tiver um torcedor, um fã engajado com aquele conteúdo, eu vou ter uma audiência melhor, seja na TV aberta, seja na TV fechada, seja em pay-per-views no nosso site, seja em métricas de mídias sociais. Então, para a gente, uma vez que esse engajamento está acontecendo naturalmente, porque o cara gosta do clube ou do esporte, a gente pode potencializar, porque o papel da mídia é comunicar, é contar a história. Às vezes batem lá na Globo, não, me ajuda nisso, me ajuda a criar um ídolo. Eu falo, te ajuda a criar um ídolo, mas o que você está fazendo para criar um ídolo? Ah, não, a gente precisa de vocês, precisa de uma matéria. Eu falei, mas uma matéria solta não vai criar um ídolo. Preciso saber o que o clube está fazendo, o que o próprio, né, jogador está fazendo. Não estou entrando no mérito do ídolo, voltando para a questão do engajamento. Então, quando isso está acontecendo, a gente potencializa. E, para a gente consegue, como você citou, ter outros ganhos, até dentro do nosso modelo de negócio. Uma coisa é eu falar para uma marca que, olha, você vai ter a sua associação de marca numa transmissão ou num break de um programa, mas eu também tenho um site, eu também tenho aqui na mídia social, eu também tenho aqui um aplicativo. Eu posso tentar aumentar o valor de entrega para ter um plano mais robusto. Do lado, né, da entidade esportiva, como eu costumo dizer, porque aí pode falar de liga, de federação, de confederação, de clube, enfim, do que for, acho que tem que trabalhar o seu nicho, né, dentro do seu clube. Então, eu vou pegar um exemplo que nem está jogando, mas eu cresci na Tijuca, cansei de ver Tijuca e Liga Angrense, foi a minha adolescência, ir lá para o Tijuca ver os jogos. E era um engajamento meu e dos meus amigos naquilo, vai ter um jogo,
E o Tijuca não fazia tanta coisa naquela época, a gente não vivia nesse mundo, né, tão conectividade que a gente tem hoje, mas eu me sentia parte daquilo, porque era o meu clube que eu jogava bola e que eu praticava esporte, eu queria estar vendo um jogo. Então, se hoje você pegar os clubes trabalharem, né, cada vez mais a experiência deles, aí eu vou voltar no que eu comentei, a arena é ruim, esquece que a arena é ruim, a arena é ruim, a gente tem um problema de infra no Brasil. Se não conseguir ainda resolver agora, como que você consegue criar com o que você tem? Então, se melhorar essa experiência, se melhorar o cara sentir o valor, você citou a Ambev, eu já conversei também muito com a turma lá, e assim, o sócio torcedor de futebol hoje, muitas vezes o cara fala que é sócio doador, porque ele fala, cara, eu estou doando dinheiro para o meu time, porque não estou vendo nenhum valor sendo gerado em troca. Então, se a gente pensar aqui no basquete, eu não sei o público aqui, enfim, clubes ou dirigentes, onde cada um está dentro da cadeia, mas se pensar dentro do que eu faço, como é que eu consigo agregar mais valor para que o consumidor de basquete, né, consiga ver valor naquilo. Isso acontecendo e tendo um canal com a mídia conta essa história, ela vai trazendo, ela aumenta, consegue aumentar. E aí, localmente aqui no Rio, é porque o Rio que às vezes eu falo isso muito quando no Brasil, pelo Brasil afora, porque às vezes o Brasil afora é o sistema de afiliado, a gente fala, olha, aqui na sua cidade a gente pode potencializar. O Rio já é muito grande, então a Globo aqui já é muito forte. Então, acho que o nosso papel, além de tentar a gente olhar o que isso pode gerar de benefício para a gente, é estruturado por um do agente que for da cadeia, a gente ajudar a potencializar e falar sobre isso. Robson, botando uma pilha ainda na tua resposta, você que foi um dos idealizadores, né, do Cartola, do novo modelo, né, do Cartola FC, que é um sucesso, Tem em casa 2 exemplos, que são os meus filhos, alucinados, né? E você pensa em alguma coisa assim parecida ou desse gênero para o basquete, em especial para o basquete do Rio? Não vou negar que eu não pense, claro. Eu sou um fã de basquete também. Eu sou um grande consumidor de basquete desde moleque. Foi muito impulsionado pelo basquete americano, mas eu gosto muito do basquete brasileiro também. O Cartola é uma infraestrutura muito pesada, né? O investimento é muito alto. O futebol consegue absorver isso hoje já, né? As marcas que estão no futebol estão mais robustas e estão com investimentos com seus bolsos um pouco maiores destinados ao futebol. Mas eu não descarto a possibilidade da gente ter algo para o basquete no médio prazo. Até porque, se a gente pegar a cultura do fantasy americano, né, e é o benchmark, as ligas, né, a NBA tem, né, as grandes ligas americanas trabalham com fantasy há muitos anos, e é um modelo vencedor lá, e a gente está vendo FanDuel e DraftKings, são 2 sites que se tornaram até acionistas ali da FanDuel, até acionista da NBA. Comprou uma participação. Então, eu acho assim, entrando um pouco na pilha da resposta, penso sim, mas não seria para agora. A gente tem que ter um pouco mais de calma nesse aspecto. Pensando na questão do mercado e de como aproximar as marcas, como eu falei no início, eu vejo o caminho digital como o caminho principal. Você falou muito bem sobre interação e eu acrescentaria experiências intangíveis. Experiências intangíveis são super importantes para você construir um canal de diferenciação. Então, o clube é o único que detém a possibilidade de você acessar bastidores, acessar jogadores, prover para o fã do clube uma experiência onde ele não consegue adquirir em lugar nenhum, né? Isso já vem sendo feito, né, lá fora principalmente. Isso aqui tá ganhando corpo, está amadurecendo. Eu acho que o canal digital dos clubes hoje, principalmente o público de basquete, que é um público muito aderente à mídia digital, se eu tivesse do lado com o chapéu do clube, eu estaria apostando muitas fichas nesse canal há muito tempo. Porque você não tem intermediador, você depende da atuação direta do clube ou da liga dentro do ambiente digital, contato direto com o clube, oferecendo conteúdo, contato direto com o clube em relação à marca,
contato direto com o clube para a venda de produtos licenciados, ações de marketing, né, promoções e tal. Então, eu acho que tudo isso, dentro do ambiente digital, funciona e funcionaria super bem. Ou seja, uma integração entre já as plataformas da mídia, se é que a gente pode chamar assim, tradicional, mas que já está adotando, né, até porque isso é inexorável, né, procedimentos, formatos e tal, investindo fortemente no digital, porque é onde está a audiência, né, essa integração da mídia tradicional e dos clubes que também estão ainda aqui no Brasil começando a desenvolver os seus canais digitais. O Flamengo, por exemplo, também está começando agora, enfim, não só não provavelmente do basquete, mas do futebol, a gente sabe que esse caminho está começando. Ainda em relação a isso, Robson, eu queria saber a tua opinião sobre alguns curadores descentralizados. Quer dizer, a gente sabe que hoje, há algum tempo, né, os gatekeepers aqui, né, já não são só os tradicionais. A gente tem uma série de blogueiros e blogueiras aí que fazem muito sucesso e até conseguem atrair um público muitíssimo maior do que a mídia tradicional. A Camila Coelho, por exemplo, lá da moda, de beleza, tem aproximadamente 5 milhões de seguidores. Aí o que fez a Glamour? Pegou a Camila Coelho e trouxe para hospedar, certo? Vocês também pretendem, né, seguir nesse caminho, identificar os influenciadores, no caso do esporte, mais especificamente do basquete, e trabalhar com esses potencializadores de audiência? Essa é uma estratégia que vocês pensam ou está muito próximo? Olha, eu acho que essa é uma estratégia que funciona, mas eu acho que esse papel está mais com o clube, com a liga, do que com o grupo de mídia. Só pegando rapidamente o exemplo do Cartola, que é um produto nosso, e que é um produto jovem e que tem muita descentralização, tem muita formação de comunidades em torno do Cartola espontânea, né? As pessoas que gostam do Cartola, a garotada que gosta do Cartola e joga o Cartola, ela tende a pessoa, quando gosta de alguma coisa, ela tende a se mobilizar em torno disso. E ela mobiliza os amigos e aí as comunidades se formam. Eu acho que falta esse incentivo à paixão, eu acho que falta esse fio condutor no basquete, e eu acho que quem tem que incentivar isso é o clube ou a liga, os dois. O produto, como o Thiago falou, o produto pertence ao clube ou pertence à liga, né? O grupo de mídia ele vai e trabalha junto para potencializar aquele produto, até porque o grupo de mídia também se beneficia muito dessa potencialização. Mas, no fundo, o grande gestor do produto é a própria liga. Não vou pegar o NBB como caso, né? É a própria Liga de Basquete, Liga Nacional de Basquete, que é quem detém, quem gere o produto. E essa aproximação porque hoje a barreira de entrada é nenhuma, né? Assim, você cria um blog ou cria uma conta de Twitter ou Facebook e começa a falar, começa a badalar aquele produto que você gosta, começa a construir aquela comunidade em torno de você. Então, eu acho que detectar esses formadores de opinião, trabalhar com esses caras, é mais uma força-tarefa bem-vinda no mundo digital. No Cartola a gente fez muito isso e continua fazendo. Então, de novo, no Cartola você tem centenas de comunidades e dar exposição para esses caras é importante. Então, trazer esses caras, vamos supor que a Liga Nacional de Basquete, a LNB, resolva fazer um Face Live semanal. Pô, bota um blogueiro convida um cara, traz um cara, dá visibilidade para ele, porque essa é um pouco da moeda de troca, né? Assim, quando você começa a falar sobre um determinado produto ou serviço, você quer ser visto, né? Muita gente quer aparecer mesmo, né? Porque quer ser reconhecida no meio, né? Pelos amigos, Então, esse trabalho de reconhecimento, que a gente chama de gamificação na internet, né? De você começar a criar um produto, começar a criar algo em torno de programa de milhagem. Esses enriquecimentos, né? Esses enriquecimentos, um pouco semelhante à questão de produtos de milhagem, né? Que você vai ganhando benefícios, não precisa ser grana necessariamente. Mas o principal do gamification, da gamificação, é o reconhecimento que aquela pessoa tem em torno da comunidade que ela pertence. Então, eu levaria para esse lado se eu tivesse com o trabalho do gestor, com o chapéu do gestor na cabeça, né, do gestor do produto na cabeça.
só... A Coca-Cola fez isso agora, né? A Coca-Cola trouxe os YouTubers para a campanha dela e tem dado super certo. Eu complementaria com alguns pontos que, assim, essa descentralização e esse momento que a gente vive hoje, informação chega o tempo inteiro. Toda hora você recebe no WhatsApp um monte de notícia. O pessoal hoje já brinca em fazer notícias falsas, né? Não com o intuito de fazer notícias falsas, mas às vezes manda para um amigo brincando um link dizendo, olha, teu time contratou tal jogador, e aí depois aquilo viraliza. Então, o que a gente lá na Globo, cada vez mais, aí os últimos anos, a gente se posiciona cada vez mais com isso. Nós somos curadores de conteúdo, né? Assim, a TV Globo, que fez 50 anos recentemente, mas o grupo, que já vem há mais tempo, por causa desde do jornal, ele tem uma credibilidade muito forte, né? Então, a gente enxerga o nosso papel como curador de conteúdo. Então, quando aparecem blogueiros e youtubers, não é, na minha visão, não é que não tenha que trazer essas pessoas. O que a gente mais precisa fazer é entender a linguagem de comunicação que essas pessoas estão trazendo para um novo tipo de conteúdo e não conteúdo produção, conteúdo distribuição, novo formato que as pessoas estão vendo isso, para o que a gente pode aprender com isso e trazer para dentro de casa com os nossos próprios talentos ou com as nossas próprias, né, pessoas que já estão lá trabalhando. Se juntar a gente aqui do lado, né, de um lado da história, como grupo de mídia, ouvindo, aprendendo, tentando ter uma linguagem que fale mais com esses jovens de hoje, porque não adianta você falar com a turma de 10 a 20 anos hoje, que é um foco nosso, que é a pessoa que garante a sustentabilidade da empresa daqui a 20 anos, que vão ser mercado consumidor, poder decisório de gestores. Não vou falar com um adolescente de 15 anos sobre a TV Globo. Então, você tem que entender a linguagem dele e também não adianta forçar a TV Globo começar a trazer todo mundo para dentro e forçar tudo. Mas aprender essa linguagem. E se ainda acontecer isso que o Robson falou, do outro lado, você tem a entidade trabalhando mais presencialmente com esses caras, você começa a ter um retorno para o consumidor, para o torcedor, enfim, como a gente quiser chamar aquele fã. Pegar o exemplo do Jogo das Estrelas esse ano. Quando a gente estava no planejamento junto com a Liga, a gente falou, vamos fazer um desafio de celebridades antes para poder, né, para a turma que estava lá na Arena Emoji, mas a gente até passou no site, e era o time do Ivan Moré, que é o nosso apresentador, né, hoje do Globo Esporte São Paulo, mas já foi do Esporte Espetacular, o Escobar, que hoje é o Esporte Espetacular, mas já foi, né, o Globo Esporte Rio. Aí a gente falou, mas não adianta a gente ficar falando para esse jovem, Ivan Moré e Escobar, que talvez eles não saibam quem são esses caras. Só que quem que jogou em cada time? Aí você tinha lá um monte de youtuber, que teve um moleque lá que eu fiquei, meu Deus do céu, quem é esse garoto? Porque era um fenômeno, assim, para ele sair da quadra e conseguir chegar no vestiário, assim, era o ginásio inteiro, eu nunca tinha ouvido falar dele, entendeu? E assim, depois você descobre, você vai ver, o cara tem não sei quantos milhões de seguidores e por aí vai. Então, se a gente juntar o grupo de mídia tradicional, né? Porque eu falo entre aspas, porque a gente não é um dinossauro, assim, a Globo, ela não é um dinossauro, né? A gente está esse tempo todo, mas lá dentro, assim, a gente está tentando todo dia, com renovação das pessoas, a gente mesmo, né, mais no mundo executivo, pensando em trazer isso para dentro, mas com um aprendizado. Talvez não trazer e colocar o cara direto, porque senão o próprio público vai achar forçação. Lá vai a Globo, só porque o cara está dando certo, pega ele para esconder, não vai deixar ele ter espaço. Então, se juntar esse aprendizado nosso com o que o Robson falou, da entidade está trazendo ele para dentro, eu acho que isso aí dá um match perfeito. Um coquetel. Fala, Robson. Tem um detalhe rápido que o Thiago falou aqui, é importante, que é a formação desse público de 10 a 20 anos, que, obviamente, é o consumidor futuro, né? Minha preocupação hoje, não em termos de rádio, em termos de áudio, né? Que eu acho que que é um mantra que a gente está desenvolvendo, que o nosso negócio é muito além do dial, né? É um negócio de áudio que ele vai muito além do dial. E as pesquisas mostram que o jovem está muito ligado ao áudio. Não necessariamente ao áudio esportivo, que é o meu negócio hoje, mas o áudio em geral, né? E como é que a gente, dentro dessa salada de conteúdo escrito, conteúdo em áudio e vídeo,
mídias digitais, mídias sociais, como é que a gente insere o consumo de áudio esportivo e que tipo, pegando o gancho do Thiago ainda, que tipo de linguagem eu consigo adaptar para entregar para esse cara em plataformas digitais, obviamente. Aí, de novo, né, o podcast hoje nos Estados Unidos voltou com tudo. Aliás, na tua opinião, rapidinho, eu tenho que abrir aqui para perguntas, mas tá rápido um parênteses aqui, na tua opinião, por que o podcast não emplaca aqui no Brasil como emplaca, por exemplo, nos Estados Unidos, em que é uma febre? Ainda não sei te dizer, eu estou tentando descobrir também, mas é uma coisa que a gente vai apostar bastante. Hoje eu sou um produtor de conteúdo em áudio, né? Hoje eu cuido da produção esportiva, produção de áudio esportivo do Grupo Globo, né? E isso é uma coisa que a gente vai investir bastante. Eu tenho uma programação linear no rádio, né? Eu tenho uma programação linear no Dial. Hoje tem Rádio Globo CBN, a gente tem conteúdo de esporte na Rádio Globo CBN, mas a gente tem um potencial enorme para produzir no digital. Esse conceito de grade, né? Esse modelo de grade lá, consolidado pelo Walter Clark nos anos 50, já não tem mais sentido, né? Porque a ubiquidade, né, das tecnologias móveis faz com que a gente tenha acesso a todos esses conteúdos e o áudio, né, ele tem a vantagem de ser muito simples, né? O cara está correndo, está ouvindo ali, o que ele vai ouvir, okay, é outra história, mas ele está ouvindo. A Nike, por exemplo, né, fez uma parceria com Spotify, né, que é bem sucedida, assim, só por um exemplo. Queria fazer Só complementar, claro, assim, à vontade, um por ponto favor. desse, que é juntando esse final, porque esse é o nosso papel hoje, tá, como um grupo de mídia. A gente está, como eu falei, com a questão de ser curador de conteúdo, é por isso. Hoje a gente não, Walter Clark, enfim, toda a história que a gente tem na Globo de uma grade linear, de você estar acostumado que 8 horas da noite, 8h30, né, era a novela das 8, hoje é a novela das 9h30. Conceito de linearidade, a gente entende que é necessário na televisão, porque você tem 24 horas, você tem que programar o que está acontecendo. Mas não é mais como o grupo entende que tem que te fazer consumir. Hoje tem que chegar para você o conteúdo. Então, a gente é curador desse conteúdo e a gente está trabalhando e buscando as melhores formas disso chegar. Eu não sei quem já teve acesso ao Globoplay, que é o nosso aplicativo da Globo, assim como a gente tem da Globosat, enfim. O da Globo é o seguinte, você tem todo o conteúdo da Globo ali agora. Você pode ver a novela de ontem, você pode ver a novela de 2 dias atrás, porque a gente entende que talvez você não consiga estar às 9h30 em frente à televisão. O próprio lá, o programa Negócio é Esporte, que vai ao ar segunda-feira, 9 às 10 da noite, na Bradesco. Quer dizer, mas o acesso dele até é maior, porque ele fica sob demanda, e hoje não pode ser diferente, né? Aliás, falando Negócio é Esporte, você falou em Escobar, né, que foi o primeiro apresentador lá do Rock Bola, e o Sérgio Carvalho, queria registrar, também foi o cara que formatou o Rock Bola lá atrás, escalou lá o Escobar como o primeiro. A gente jogou a primeira Copa Rock Bola de futebol que teve, perdemos a final. Beleza. E a gente tem o Pop Bola, né? E tem o Pop Bola, né? Tem a turma do Pop Bola. Rebento aí, claro, exatamente. Uma rápida pergunta aqui antes de abrir, que é o seguinte: como é que vocês acham que essa aproximação com a NBA, né, e a proximidade da Olimpíada, que lições que, tanto a Olimpíada, né, de algumas formas, né, e a NBA, que é a grande referência no mundo e que tem se aproximado, claro, sistematicamente, ano a ano, aqui do mercado brasileiro, em que elas podem contribuir, que lições que vocês já tiram e projetam para revitalizar o basquete como produto de mídia? Acho que a NBA, enfim, é sólida, está no Brasil há anos, né, em transmissões e na cabeça de todo mundo. A gente, como parceiro de mídia, estamos aí há 2 anos, mas acho que o principal da entrada da NBA, trazer o escritório para cá em 2002, né, não sei quem acompanhou, o Arnon agora virou VP da América Latina, a gente conversa muito desde o início, né, com o Arnon, que o principal é o seguinte, está se falando de basquete. Eu acho que o principal da entrada da NBA aqui é você fomentar o mercado consumidor. Então, ok, tem uma competição de alto nível lá, você tem a competição do NBB que está cada vez melhor, já está no nível bom, temos que voltar a ter um campeonato no Rio, mas tem que estar falando de basquete. Acho que esse é o grande questão NBA. Sobre as Olimpíadas, a minha visão, eu lido com todos os esportes, já foi. Assim, em 2009, em outubro de 2009, quando anunciaram que ia ter esses jogos dia 5 de agosto, tudo isso que está acontecendo, seja esportivamente ou politicamente, enfim, das estruturas, quem não fez não vai fazer mais. Só que tem uma oportunidade, que aí eu costumo dizer que é a oportunidade que tem que dar sorte, que é o seguinte, a seleção, imagina, se a seleção medalha nessa Olimpíada, ela tem chances para isso, porque
que o basquete hoje, de alto nível ali, você tem 5, 6 seleções, não sou técnico, sou palpiteiro, mas eu falaria 5, 6 seleções que, dependendo do decorrer, podem estar lutando aí por uma prata. Tem aqui, o Chupeta está ali, sabem mais do que eu, não quero me meter. Mas imagina, o Brasil em Londres ficou em quinto, né? Acho que foi quinto, aí no último Mundial também jogou super bem, perdeu, então não pegou uma medalha. Se ganha uma medalha aqui, se fica entre os 4 primeiros, muda. Porque isso é uma coisa do brasileiro. O brasileiro gosta de ver ganhar. O brasileiro gosta de ganhar. A seleção brasileira não ganha nada há muito tempo. E aí, falam a disputa basquete e vôlei, basquete e vôlei. Cara, o vôlei pegou a década dos anos 2000, ganhou tudo. É difícil, às vezes, você competir, porque está ganhando, toda hora tem a bandeira amarela lá. Então, assim, eu acho que a Olimpíada, se não foi feito, não vai ser agora que vai resolver. Mas tem uma grande oportunidade, é o resultado técnico. Isso daí pode dar uma alavancada. Robson. Rapidinho aqui, Bira e Alexei, 0 a 10, chance da gente basquete medalhar na Olimpíada. 0 a 10? 0 a 10. 5. Sigo o relator. Tá bom, tá bom. Tá bom. Diz aí, Robson. Na Copa do Mundo de 2014, venceu a Sérvia. Na primeira fase, perdeu. Vice-campeã. Na primeira fase, em Granada. E perdeu para a Sérvia na quarta de final. Isso no terceiro período. Desandou, perdeu. Técnica atrás de Ficou em técnica. sexto lugar. Mas, enfim, acho que essa questão dos jogos, para mim, em relação ao basquete e algumas outras modalidades, é só se dar a questão técnica medalhar, porque não vai ser, legal, foi lindo a Olimpíada, o basquete foi lá e ficou em 8º. Não vai ser isso que vai mudar. Agora, se medalhar, dá aquela ufanismo que a gente tem por ser brasileiro, né? Você, é claro. Fala aí, Robson. Eu acho que a grande contribuição da NBA é você já ter consumidores formados com a mentalidade do basquete, né? Já ter consumidores que já consomem o basquete, tudo bem. A gente até alguns costumam brincar que é outro esporte, né? O basquete americano, mas é basquete, né? E já está acostumado, já tem um público. Acho que o grande benefício que tem essa conversa com a NBA, essa aproximação, eu vejo essas duas questões: a formação que já está em andamento, que já existe de consumidores de basquete, que obviamente pode melhorar, e toda a expertise que a NBA tem de fazer um produto de qualidade, né? Acho que é sugar o máximo os americanos, no bom sentido, e poder se espelhar nos caras, e eles fazem esse negócio como ninguém, né? E o modelo ganha-ganha, né? E eles trouxeram O mercado brasileiro para eles é fundamental, né? Eles trouxeram o diretor, que era o número 1 lá em Nova York, para estar aqui no Brasil agora para ajudar a NBA, ajudar a Liga, né? Porque a NBA tem essa parceria com a Liga Nacional, a produzir conteúdo. Isso vai ser bacana. Bira tem uma pergunta, né? Pô, Bira, pergunta por Robson. Não, para mim. Não é pergunta. Primeiro falar sobre a Olimpíada. O basquete brasileiro masculino, falei isso mais cedo, vocês não estavam aqui, não sobe a um pódio de peso desde 1978. Você não era nascido, não, né? Não, nascemos em 80. Pois é. Desde 1978 que o Brasil não consegue estar num pódio. Então, é importante estar no pódio. Vai ser difícil, é uma competição muito difícil. Olimpíada vem a nata, realmente. O grupo do Brasil é o grupo da morte. Ainda pode se encaixar mais uma Sérvia aí, de repente. Vai ser complicado. E tem essa questão de chegar nos jogos decisivos, né, eliminatórios, ter um dia ruim. E você vê que a NBA nunca foi feita num jogo só. Acho que nem no começo da história da NBA. Sempre foi em playoff. Playoff é muito difícil, normalmente, o melhor time perder, né? Normalmente ganha o melhor time. Um jogo só, tudo pode acontecer, como aconteceu em 2014. E a questão da NBA, a vinda da NBA, acho que foi muito bacana para o basquetebol nacional, né? Você já tem um público de NBA há bastante tempo, né? A gente já acompanha há bastante tempo. Agora, eu costumo dizer que a NBA são 30 empresas que visam lucro no final de cada temporada. Altamente profissionais, as empresas, e cada jogo da NBA, isso é que a gente tem que aprender com eles, e eu falei isso quando eu estava começando o NBB,
NBB 1, e até hoje eu não vi isso ainda. Eu acho que é uma coisa que a gente tem que pensar mais a fundo e colocar na prática. Cada jogo é um evento. Na fase de classificação, regular season, são 1.260, não sei, mas 1.200 e tantos jogos, 1.200 e tantos eventos, em que, de repente, o jogo de basquetebol passa a ser um mero detalhe dentro daquele evento. Isso nós temos que aprender. Eu concordo e acho que está numa curva de crescimento até a NBA. Não, houve uma evolução. A NBA, sei lá, tem 50 anos, né? Então, com certeza. Aí. Vai ser legal. Com certeza. Então, acho que a gente tem que começar a tratar isso. Pelo menos, digamos assim, o jogo da TV, já que a gente não tem TV e transmissão em todos os jogos, mas o jogo da TV, esse jogo tem que ser o evento da semana. Sim. Tem que ser tratado com carinho, tem que ter tudo nesse jogo. Tem que ter hino nacional, tem que ter cheerleaders, tem que ter toda parada, tem que ter alguma coisa acontecendo. Vai lá, o garotinho joga bola, capoeira. A pessoa, quando for um jogo de basquetebol, ela tem que estar preparada para isso. Nós vamos lá ver basquete, mas vamos ver várias coisas acontecendo. Tem que ter sorteio de televisão, bola do meio da quadra, quem fizer ganhar um carro e por aí vai. Eu acho que isso passa pelo que a gente falou mais cedo, né? Ativações, né? Experiências intangíveis. Acho que é o combo. Não estou inventando nada aqui, não falei nada inédito. Eu acho que tudo que a gente fala é baseado praticamente no que os americanos já fazem. Acho que o ponto que você comentou dos jogos de TV, Biri, a gente conversa isso muito lá, né, no canal, e eu converso muito isso com a Liga, é isso. Tentar não fazer tudo, porque tem uma questão de fechar a conta, mas pelo menos nos jogos de TV. E eu acho que a oportunidade que o basquete brasileiro tem é que o benchmark está pronto, o espelho está pronto, os caras já estão fazendo isso há muitos anos lá fora. Então, é só tentar trazer aqui para a nossa versão, adaptar de uma maneira que feche a conta, mas nem é também, digamos, reinventar a roda, fazer uma coisa do zero, é só fazer coisas que já estão acontecendo. Tem aqui duas perguntas. Complementando, pegando a oportunidade do Bira, o tempo de televisão, pessoalmente, é muito caro, segundo dizem, eu não tenho informação. E, por exemplo, o vôlei está tentando diminuir o tempo de jogo para poder se adaptar à televisão. E, neste caso, por exemplo, a NBA não tem esse problema de horário. Demora 2 horas o jogo de basquete, né, geral. Como fazer isso? Se a televisão está querendo diminuir o tempo para poder agradar a televisão, agradar o usuário, como fazer? Juntar uma coisa com outra, já que a intenção é diminuir o tempo da televisão. Entendi o seu ponto. Só vou uma informação. Essa questão tanto do basquete, ter o tempo que for, isso na TV fechada, isso não é um problema. Não é o maior problema para a gente em termos de grade. Né? Se estoura por causa de uma prorrogação, se estoura porque um jogo foi para um quinto set, que foi a 30 pontos no vôlei. Na TV aberta, às vezes, assim, é um pouco mais complicado a grade. Mas o esporte ele migra para a TV fechada e isso é natural, em termos de transmissões ao vivo. O ponto do vôlei, da diminuição, não é o tempo que você está na grade, é o tempo que você está com coisas relevantes na grade. Então, a discussão que a FVB está levantando, e foi isso, muito veio de televisões do mundo, não é da Globo, né? A Globo faz parte de um grupo de mídia, de um grupo, como é que é o nome que eles chamam? Assim, TVs daqui, a gente, Itália, Rússia, Japão. É um grupo que a FVB tem, que é o seguinte, você acaba tendo momentos dentro de uma transmissão de vôlei que não está acontecendo nada. É o tempo que o cara faz o ponto, todo mundo se abraça, bate no bumbum do outro, não sei o quê, vai sacar. Então, aquilo, se você soma em uma média de, sei lá, deve ter em torno de 180, 200 pontos num jogo que vai para um tie-break, você passa a ter muitos segundos que não tem algo relevante acontecendo. Então, é menos uma visão de que vai estourar a grade, isso acaba tendo também na TV aberta, e mais assim, vamos colocar coisas relevantes. Então, o que a FVB começou agora no Grand Prix na Liga, que, olha, você tem 8 segundos, foi ponto, tem 8 segundos para sacar, para tentar ajustar para que o jogo ganhe dinamismo, e não porque necessariamente vai estourar a grade. Há uma consequência de estouro, de demorar muito, mas eu acho que é pelo dinamismo do jogo. O que no basquete você tem os tempos, né? Na NBA tem diferente, porque tem até tempo para televisão, para poder anúncios, mas eu acho que a televisão está sempre olhando para o esporte e a parceria tem que ser conversar
com as entidades, para quê? Adaptar para que aquilo fique atrativo. Porque não é que a Globo ou outro grupo de mídia queira, porque se começar a ficar chato, é ruim para todo mundo. Entendeu? Se o cara começa a trocar de canal, minha audiência diminui e eu vou investir menos naquilo. Então, é tentar... Não é uma questão só da televisão, é uma questão do produto final estar atrativo, na minha opinião. Ok, próxima pergunta. Boa tarde. Eu queria... bom, sou parceiro do Alexandre na apresentação do Negócio é Esporte e, particularmente com rádio, eu tenho uma história muito forte, né? E eu queria primeiro fazer uma observação, concordar com vocês em relação a essa visão multiplataforma, que eu acho que não tem mais volta, é isso mesmo, né? E concordar com você com o Robson, né? Quando falou que o rádio, o basquete tem uma aderência muito forte para o rádio. Eu sou de uma época que eu ainda cheguei a pegar a transmissão, quando comecei a trabalhar na Rádio Globo, com transmissão na Rádio Mundial e na Rádio Eldorado, com basquete. E não tenho dúvidas de que com essa característica muito forte que o rádio tem para o mercado local, diferentemente da televisão, que tem que ter uma visão mais nacional, não tenho dúvidas de que, atenção pessoal do basquete, que é o rádio, sim, o grande aliado do basquete nesse novo reposicionamento aí, não tenho dúvida disso. Há de se olhar, então, como isso é feito, por exemplo, a ESPN Radio nos Estados Unidos transforma a programação dela num dia de basquete em Chicago, junto com o que a televisão vai transmitir, é uma coisa, mas o rádio faz todo um trabalho antes, inclusive de prestação de serviço, que é uma das principais características. Então, não tenho dúvidas de que o rádio é um enorme aliado para o crescimento do basquete. E quando vocês falaram que precisam de conteúdo, inclusive do basquete, eu me lembro que eu recebia, na época que eu trabalhava na Rádio Globo, e fui um dos fundadores da CBN, lá em 91, que eu recebia material da FIA, da Federação Internacional de Fórmula 1, de automobilismo, né? E não recebia do basquete, não recebia do vôlei, da CBV. É coisa de maluco, você receber da entidade de fora e não receber daqui de dentro, né? Então, esse era um ponto. E eu queria, então, agora, isso foi só observação e comentário, agora eu vou ver a pergunta. A gente fala muito da necessidade do apoio dos patrocinadores. E a gente vê os patrocinadores, às vezes, investindo, inclusive nomeando um clube, nomeando uma equipe. E a mídia, muitas vezes, rechaça aquela nomeação do clube. Eu queria saber, mas eu acho que isso passa também por um... Isso passa... Esse é o perigo de ter um jornalista na plateia, né? Mas isso passa também, me parece, por um outro ponto que vocês citaram. Então, eu queria saber como administrar isso. Mas acho que passa ou tangencia também por um outro ponto que vocês citaram, que é a dos direitos de transmissão, o Tiago citou, né? Que no rádio também, desde que eu me conheço por profissional de rádio, é uma bagunça. Todo mundo transmite e ninguém é dono. Então, passa por aí também, quer dizer, de primeiro, normatizar qual emissora ou qual rede detém aquele direito de transmissão do campeonato de basquete, e aí poder remunerar também, pagar, redistribuir, e, ao mesmo tempo, alinhar essa visibilidade das marcas, nomeando, eventualmente, uma ou outra equipe. Acho que pode se amarrar por aí? São coisas distintas, tá? Os dois assuntos. Posso até depois aqui eu passo para o Robson, para essa questão do rádio, se ele tem alguma informação a mais. Mas hoje, quando a gente tem os direitos, os direitos são muito para a televisão. Aí a gente pega não só a televisão, a gente pega as plataformas de TV aberta, fechada e o mundo digital. Rádios tem essa confusão, tanto que às vezes eu tenho o jogo do Sport TV, eu não sei se o Bira já passou por algum caso desse em alguma das viagens, mas que assim, a rádio local é tão forte que a cabine principal é da rádio local. Aí a gente fala, peraí, eu pago, rádio não te paga nada, o melhor lugar para o meu comentarista, para o meu narrador, tem que ficar com a rádio local. Eu já tive assim, N brigas, brigas no bom sentido, mas de ter que ajustar isso pelo Brasil afora, tão forte é a rádio localmente. Exatamente por isso, não é regulamentado, vai lá e faz. Hoje, a gente, como detentor de direitos, a gente tem uma regra muito clara e a gente conversa com todas as rádios no Brasil afora, olha, a gente não se opõe, mas é o seguinte, você não pode atrapalhar a minha operação de ao vivo.
Então, o seu cara não pode atrapalhar com o cabo, o seu cara não pode colocar o microfone quando o meu repórter está fazendo, eu escolho a cabine que eu quero transmitir, porque eu estou ao vivo na televisão e eu sou detentor. Então, isso a gente já começou a ajustar. Aí eu não sei questões de direito se está caminhando também para ter cobrança. Depois você volta. Sobre o naming rights, que é o tema grande polêmica e muito direcionado à Globo, porque os outros grupos de mídia, ESPN, a Rede TV, a Bandeirantes, eles falam, a Globo, que hoje tem uma política que não fala, é um conjunto de uma política editorial, do editorial TV Globo, jornalismo e jornalismo esportivo, não citar marcas, né, no sentido dentro do conteúdo, e também uma questão comercial. Como tudo está sendo conversado, está sendo alinhado para poder, obviamente, mudar um pouquinho ao longo dos próximos anos. De falar que esse ano vai mudar, ainda acho que não. Mas que isso vai mudar, porque a gente também entende que tem que fomentar essa cadeia, porque se o clube não recebe o dinheiro, o patrocinador acha que não tem visibilidade, o cara sai fora, não patrocina o clube, não tem campeonato, eu não tenho transmissão. Então, a gente tem flexibilidades, por exemplo, desde a Arena, se vocês repararam, as finais da NBB, a Caixa estava lá, né, dentro da Arena. A gente só discute o seguinte, não, deixa eu olhar como é que está a aplicação, deixa eu pegar um cara de televisão para ver se o reflexo, para não ficar um produto ruim na TV. Não é que o Caixa não pode estar ali. Mas a citação do nome ainda tem uma questão editorial / comercial a ser resolvida internamente, que hoje a regra ainda é não citar. Mas quando eu falei que tangenciava com o direito de transmissão, é justamente por aí, porque talvez você possa amarrar, inclusive, também na negociação com... O amarrar, no caso do contrário, se a entidade obrigar a gente a falar, mas aí é na negociação do contrato. Porque a entidade fala, você é obrigado a falar, aí se eu falo, eu não vou falar, tem contrato ou não tem contrato, aí tem que ver quem é deal breaker para quem. Quem que vai estar mais forte na negociação. Entendeu? Assim, uma entidade pode exigir num contrato, você vê lá fora. Lá fora, quando você constrói uma arena nova, agora você está tendo a arena em Las Vegas, agora tem uma arena nova, e a de Minneapolis, que vai ser inaugurada, acho que esse ano. Quando a empresa que deu o nome de name rights, ela exigiu que tivessem pelo menos 2 Super Bowls em 10 anos lá. O Super Bowl de 2019, acho que já está confirmado lá. Então, tem maneiras de se colocar no contrato, mas aí depende da negociação e a barganha de cada um. Eu tenho uma opinião muito particular na questão das marcas associadas aos nomes dos times, no basquete e no vôlei, principalmente, acontece muito isso, no futsal também, que eu acho que resolve um problema de curto prazo, mas não cria um produto de longo prazo. Eu sei da necessidade financeira, eu sei que isso é uma briga que principalmente com a TV Globo e com o Sport TV, já está na mesa há bastante tempo, mas eu acho muito ruim do ponto de vista do produto, né? Eu sei que a gestão você tem que resolver cada temporada ali, porque a grana é curta e tudo mais, mas eu acho, a minha opinião é que é muito ruim no médio e no longo prazo você construir uma marca forte, conectada com o teu consumidor, pulando de patrocinador em patrocinador, ano a ano, tendo que correr atrás do dinheiro, tendo que... Então, isso também é uma discussão quando o grupo de mídia olha e fala, poxa, eu preciso construir um produto. Eu preciso construir um produto que o fã do Bauru, por exemplo, eu chamo o Bauru daqui a 3 temporadas de Bauru. Né? Hoje eu vou chamar o Bauru de Pascolato Bauru, amanhã eu vou chamar o Bauru de Amianto Bauru e daqui a 3 anos eu vou chamar o Bauru de Minalba Bauru. Ferrou. Né? Você não cria o hábito de consumo, aí vai contra todas as regras que a gente já conhece da construção de um produto como um todo. Mas eu entendo o outro lado, e principalmente hoje, que a grana está curta para todo mundo, tanto para o grupo de mídia quanto para os clubes, né? O mercado publicitário está todo retraído. Eu entendo essa questão do médio do curto prazo, mas é uma questão que a gente tem que definir todo mundo junto. Falar, cara, como é que a gente resolve isso? Porque se a gente for olhar para frente, não faz sentido fazer essa estratégia que é tentar... Então, é difícil. Lá fora, ou então até outros grupos aqui, como, se eu não me engano, a ESPN cita, né? Acho que a ESPN Brasil cita. Todo mundo cita, menos a Globo. Mas a Globo está também, além da questão financeira que tem que ser resolvida, a Globo está muito preocupada com a construção do produto para frente, entendeu? Então, eu acho que também tem essa questão que é importante, assim. Embora o produto não seja da Globo, né, que a gente costuma brincar dizendo que a gente aluga os direitos não são nossos. Eles nos pertencem nessa janela aqui, né, nesse contrato de 5 anos. Acabou o contrato de 5 anos,
o dono do produto, de fato, vai sentar de novo para negociar com quem tiver a fim de pagar. Então, é até pensando no produto alheio, né? Porque no produto, na verdade, ele nos pertence, a gente utiliza ele durante aquele período, renova por mais um período. Aí é uma opinião mais particular, eu não estou falando em nome do grupo, não, estou falando agora uma visão muito mais particular. A moderação já solicitou o encerramento. Tem mais 2 perguntas inscritas aqui, tá? Oi, Robson. No início da sua explanação, você falou da importância do retorno do Vasco da Gama, o basquetebol ao time de camisa. Em 2004, né, quando eu assumi o Flamengo, o nosso diretor, Pedro Ferrer, ele foi ao Clube dos 13 e solicitou a criação de uma liga de basquetebol do Clube dos 13, né, autorizada pelo presidente Márcio Braga, e não houve resposta, né, porque ele tinha essa preocupação já desde aquela época. O Sistema Globo, né, que ajuda o Clube dos 13, não teria essa ascendência de chegar no Clube dos 13 e fazer um pedido para que esses clubes de camisa participassem do NBB ou de outra liga qualquer? Eu acho que isso vai muito além tem muita questão estrutural dos próprios clubes em ter condições de botar um time de basquete para disputar o campeonato. Primeiro que eu acho que na questão do NBB, até por questão de regulamento, você tem que ter a ascendência, né? Você tem que disputar. Aí o Thiago pode até falar melhor do que eu. A Liga Ouro. Aí tem mais gente qualificada para falar dessa questão da ascendência do que eu. Mas eu acho muito difícil você chegar para o clube e ter que... Até porque as negociações hoje, como são descentralizadas, né, o Clube dos 13 não existe mais, e a Globo hoje negocia os direitos todos um a um. Primeiro que é muito difícil o basquete estar nessa discussão hoje, né? Nem é muito o foco dessa conversa. Primeiro que eu já acho que já inviabiliza por aí. A outra questão é que eu acho que é muito difícil você demandar que o clube tenha um time de basquete, sendo que cada clube tem uma realidade estrutural diferente. Então, eu acho que quando você demanda, naturalmente você vai ter que botar uma grana. Chegar e falar, eu quero que você tenha... Fluminense, eu quero que você tenha eu quero que você tenha... O NBB exige que você tenha um projeto financeiro. Sim. Aí é difícil você chegar, Fluminense, eu quero que você tenha um time de basquete para a próxima temporada. O Fluminense vai falar, cara, não tenho grana. É a visão de longo prazo de franquia. Só complementando duas coisas bem rápidas, até pela hora, mas acho que não é um papel nosso, do Grupo Globo, influenciar isso. O nosso papel é, se o clube procurar a gente, perguntar, vem cá, estou querendo fazer um projeto de basquete, o que você acha disso? Cara, vai porque, cara, a gente está trabalhando, a Liga é séria, etc. E um caso engraçado, no início da Liga, e aí o Grêmio é GFPA, né? Grêmio Futebol Porto Alegrense. Quando a Liga foi conversar com o diretor do Grêmio para ter um time de basquete, falou, nosso time é Grêmio Futebol Porto Alegrense, aqui nunca vai ter basquete. Então, assim, no futebol, tem também alguns clubes que são muito só do esporte. Última pergunta. Eu não ia falar, mas até por conta do que você falou sobre o Grêmio, eu nem vou muito longe. Existe uma discussão interna no Flamengo em relação a colocar mais uma estrela na camisa por conta do Mundial, porque tem gente que defende que o Mundial foi do futebol. Não do clube. E outros que o título é do clube, é da instituição. Assim como o São Paulo tem, se não me engano, com o Ademar Ferreira da Silva, que foi campeão mundial, bicampeão, e isso vai no uniforme de São Paulo. Eu queria aproveitar a carona do Sérgio Carvalho, quando ele falou de rádio. Eu sou ouvinte de rádio, cresci ouvindo rádio, adoro rádio, escuto mais rádio do que TV. E vou falar aqui de Raul Brunini, do próprio Penido, junto com o saudoso Alberto Rodrigues. E, inclusive, a Federação de Basquetebol do Rio de Janeiro, durante muitos anos, realizava um torneio chamado Chico Marques, porque era ele que chegava lá e que montava a mesa e deixava tudo pronto. Exatamente, operador. E, durante muitos anos, a Federação promovia a Taça Canela e a Taça Chico Marques. No período de off-season, ali entre uma temporada e outra.
tive uma experiência muito gratificante quando estive trabalhando durante bastante tempo na Rádio Bradesco, e a gente fazia a cobertura dos jogos do Flamengo do NBB. Inclusive, fizemos até as finais da NBA com o Miami Heat e com o San Antonio. E a quantidade de pessoas que saíam do ginásio de Tijuca e que sintonizavam, até às vezes o Beira dirigindo, mandava um zap, ou seja, o público carioca, falando de basquete, principalmente os mais saudosistas, escutavam e gostam de basquete na rádio. É como você ir para o Maracanã com o radinho nos velhos tempos e sair escutando a resenha. Nada diferente do cenário do basquetebol do Rio de Janeiro, lógico. A exemplo do que a gente espera que esse ano já vai ser bastante diferente do que foi o ano passado, porque a gente tem Angra dos Reis, a gente tem a manutenção do Macaé, a entrada do Vasco, o Flamengo e o próprio Botafogo. Ou seja, teremos 3 equipes de camisa. A pergunta que eu faço para o Robson é justamente em cima disso. Se, com esses 3 clubes, já dá para se pensar de ter uma cobertura no Campeonato Estadual do Rio de Janeiro para que a rádio esteja presente. E depois ao Thiago, ele falou muito das conversas com a NBA e com Liga. Eu queria saber como é que pode ser essas conversas no sentido do nosso Estado, seja a Federação de Basquete do Estado, eles procuram vocês procuram a Federação, e te digo por quê. Ontem à noite, quando eu fui buscar o professor Dante e o Álvaro Cota, que é o presidente da Federação de Minas, que vem a ser o diretor de marketing da Liga, eu disse para ele, Álvaro, eu acho extremamente viável e possível, porque temos Olimpíadas agora, o Flamengo foi campeão mais uma vez, a gente fica na torcida com o brasileiro basqueteiro. Já imaginou o Brasil conquistando uma medalha? Ou seja, então, você continua nessa caminhada, Flamengo e Vasco no Maracanã. Eu acho extremamente viável. Porque na história do basquetebol brasileiro, eu não tenho a menor dúvida que pelo menos você põe 50 mil torcedores no Maracanã para ver um jogo Vasco-Flamengo, principalmente se tratando do momento que o Vasco vive hoje, do que já se comenta nas mídias e do que o Vasco já começa a fazer em relação à formação da sua equipe para a próxima temporada, que já está aquecendo o mercado. Aí eu te pergunto, isso a Globo poderia ter interesse? Como é que ela enxerga ela sendo o veículo e a potência que ela é para poder viabilizar isso junto com a Federação, junto a Flamengo, junto a Vasco, junto com a Confederação, de promover um evento dessa magnitude? Lógico, a gente tem a questão do clima, se chover não tem, como a gente teve lá o carpete que foi feito no Voleibol Brasil e Rússia, mas nem que fosse um jogo exibição, do que propriamente um jogo valendo pela competição. Ou seja, então, a pergunta que eu faço é em relação a esse evento, que eu acho que realmente seria mais um marco no basquete. A gente teve aí diversos, a chegada da NBA, o Flamengo sendo a primeira equipe jogando lá fora, Bauru, o Flamengo e Orlando. Ou seja, vamos continuar nesse produto basquete, que isso é muito bom. E em relação à rádio, esse ano no Campeonato Estadual. Bom, em relação à rádio, desejo sempre há, né? Eu acho que isso esbarra também muito na questão de produção, de braço, né, de equipe, que é uma coisa que que eu estou entendendo ainda melhor e tudo mais. Porque mal ou bem, se a gente resolve se dedicar, a gente tem que abraçar e se estruturar para isso. Mas, assim, é uma possibilidade, é uma coisa que está na mesa para análise. Eu acho que até caberia uma conversa com a Federação, no sentido de que a gente sabe que tem dias que tem... Eu acho que caberia essa conversa com a Federação, lógico, havendo a possibilidade, porque a gente sabe da questão da grade dos jogos de futebol. Ou seja, os jogos de basquete teriam que ser em dias intercalados para que pudesse ter a cobertura da rádio e, ao mesmo tempo, levantando a bola 8h10, porque a gente tem a Hora do Brasil. Ou seja, é em cima disso que... como você falou, para analisar, e essas são questões importantes também que devem ser analisadas. Não, sem dúvida. Não vou... pode ser para análise, sem dúvida nenhuma, assim, de conversar, entender melhor. É muito mais a gente entender internamente quais são as condições que a gente tem para abraçar, porque, assim, eu já te falo que para abraçar o NBB já é uma coisa extra que nós vamos fazer que a gente não fazia, né? A gente tem uma operação de futebol muito forte, né? A gente também teve...
recentemente uma redução de quadro, né, até foi antes da minha chegada, e é mais um produto para ser analisado. O NBB, com certeza, a gente vai estar com o Vasco e com o Flamengo agora, não vai pegar só nas finais como a gente pegou nessa temporada. A gente vai acompanhar mais de perto. O Carioca a gente senta e conversa, vê quais são as possibilidades e quais são os momentos de tabela que a gente consegue aproveitar, enfim, quais são os momentos do campeonato. A gente colocou de agosto a novembro. Certamente agosto não vai ser por causa das Olimpíadas, então certamente isso vai surgir para outubro. Eu não sei se tem tempo viável para isso, para poder ser feito isso, mas a ideia é excelente. Em relação a jogo no Maracanã, hoje, como a tecnologia está bem avançada, somente para prever, fazer previsão, não é nada também inviável de fazer. É um negócio fantástico. Imagina o Flamengo e Vasco no Maracanã lotado. Seria ótimo isso daí. Entendeu? Fez em Brasília e foi reza para não chover. O Alexei, acho que há duas questões. Conversar sobre o Carioca, a possibilidade de transmissões, independente de ser um jogo desse. Sport TV, principalmente, está aberto para a gente conversar. Posso fazer isso, enfim. É só a gente conversar. E sobre um evento como esse, o Flamengo e Vasco, é ótimo para a gente, para a televisão, como eu falei no início. A gente precisa de conteúdo, a gente precisa de histórias bacanas. Sentar, ver como é que essa conta fecha. Né? Fazer um jogo desse, talvez a chuva, ter ou não, seja o menor dos problemas para fazer viabilizar um evento desse. Mas eu acho que o Vasco com essa ascendência, o Flamengo com, não diria dominância, mas bem ou mal ganhou os últimos 4 campeonatos, está numa hegemonia, traz para o basquete do Rio muita força. Né? Então, trabalhar subprodutos que seja um jogo desse, campeonato, né, ter um campeonato mais forte, e aí a gente está querendo estar sempre junto na mesa para ver como a gente entra nessa história. Imagina também dentro do estado, o Botafogo acabou de se classificar para a Liga Ouro ano que vem. Isso. Você imagina isso, as coisas irem acontecendo? Imagina isso há uns 5 anos já. Imagina esses times entrando e a gente crescer. Eu trabalho, assim, como eu comentei, eu lido com os esportes, basicamente todos, mas o basquete, desde muito no início do NBB, trabalhei no projeto. E tenho um contato, enfim, quase que diário com o Álvaro, com o Couros e com a turma toda em conversas, até com a própria confederação lá com o Carlinhos, enfim. E eu torço mesmo que cada vez mais clubes, seja de camisa ou clubes sociais, tenham investimento, tragam, né, jogadores, a base, né, fique cada vez mais forte, porque tem que trabalhar a base, senão não tem como a gente pensar em longo prazo. É um conjunto, né? E é uma pena o projeto do Fluminense não ter ido à frente, né? Estava quase lá também. Aí sim, a gente teria os 4. Né? Quem sabe com a evolução desses 3, né? Claro. Você vai construindo um melhor ambiente de negócios e, consequentemente, né, você vai fortalecendo. Né? É por isso que todos aqui torcemos e há esse esforço, né, essa plataforma aqui de esforços, né, interdisciplinar, vamos dizer assim, capitaneada pelo Alexei. Eu queria agradecer muito aqui a gentileza, né, a contribuição, as apreciações, tanto do Thiago, do Robson, mas antes eu não posso encerrar aqui, se você me perdoe, Alexei, sem pegar aqui um palpite rapidinho seu, do Bira e dos queridos convidados aqui sobre a finalíssima de amanhã. Torço para que dê Cleveland Cavaliers. Uma coisa interessante, vocês sabem que os 6 jogos foi 610 a 610? Vocês fizeram a conta de cada um? Né? Achei sensacional. Mandaram isso ontem, falei, caraca, eu acho que vai... Lenda urbana. Não, contagem, vê lá, está lá, 610, 600. Eu particularmente, assim, nem estou torcendo para nenhum dos dois, mas eu acho que dá Golden State. Eu acho que o Cleveland pode fazer história, né? Nunca aconteceu uma virada de 3-1 para 4-3. Mas
essa temporada está sendo a temporada da quebra de recordes, né? Os recordes foram feitos para serem quebrados. Pode acontecer no Cleveland ganhar o jogo agora. Esse dado que o Thiago colocou é um dado muito interessante. Muito interessante isso. Não, curiosidade total. Muito legal. Eu não sei, eu não tenho favorito para amanhã. Eu gostaria muito que o Cleveland ganhasse em função disso. Sair de um 3-1, totalmente desacreditado. A virada é sempre mais saborosa, né? Contanto que não seja contra o nosso time, está tudo certo. Acompanha o relator, Alexei? Não, vou discordar dessa vez, até pela questão de ser brasileiro e patriotismo. A gente não pode esquecer que o Golden State ganhando, o Leandrinho vai ser bicampeão da NBA, ou seja, sabe-se lá quando um outro brasileiro terá a condição de ser bicampeão. E também do Anderson Varejão, que, embora as pessoas comentem que ele já tem a medalha, que ele já tem um anel, que ele jogou mais da metade da temporada pelo Cleveland, mas seria até um fato atípico, né? A equipe é vice-campeã e ele depois recebe a medalha de campeão. Eu não sei nem se ele vai usar aquele anel, porque... Então, ou seja, sim, mas vai ser um campeão vice. Ou seja, é complicado isso. De qualquer maneira, o Golden State ganhando, aí com todos os méritos, até porque ele está vestindo a camisa e vai comemorar com a equipe na quadra, ou seja, sou Golden State. Agora o seu, 2-2. Vai encerrar. Tá bom assim, empate, né? Diplomático, tá certo? Não dá? Não vou ficar no muro, não. Eu acho que vai dar Cleveland. Eu acho. Mas é óbvio que eu concordo contigo em tudo e não deixo de concordar com o Bira, claro que é a virada histórica, evidente. Mas eu acho, assim, pessoalmente, puro chute, palpite, que vai dar Cleveland. Certificado. Gente, obrigado mais uma vez. Alexei, encerra aqui, por favor. Tiago. Pessoal, boa noite. Antes de terminar... Só... Bom, antes de terminar o evento, eu ia comentar alguma coisa com a Areias, mas cadê o Thiago? Cadê o Thiago? Sumiu? Já foi? Não, que ele comentou do Grêmio, né? Também tem uma historinha na época que a Coca-Cola patrocinou o Campeonato Brasileiro. O Grêmio jamais botaria algo vermelho na camisa, né? Então também tem essa história do Grêmio, né? Bom, eu quero exatamente, né? Em nome do Conselho, eu quero agradecer a presença de todos. Esse material vai estar disponibilizado para vocês no portal. Esse foi o primeiro encontro. Nós vamos, posteriormente, elaborar um documento, conforme nós comentamos aqui no início. E espero que tenha sido bem proveitoso para todo mundo, com certeza acho que foi. E, posteriormente, vamos tentar aí novos encontros, novas atividades. E lembrando, só para não ficar no ar uma dúvida, né, qual é o papel do Conselho de Administração? Como todo conselho, responsabilidade de registro, fiscalização. Mas nós temos as comissões especiais de marketing, recursos humanos, processos, de saúde, logística. Então, nós temos uma série de profissionais
que fazem parte dessas comissões, que podem ajudar a federação, os clubes, dentro do possível. Tá? Então, a gente fica com as portas abertas aqui para vocês. É uma área que nos interessa, o presidente já falou, porque é uma área que realmente a gestão tem que ser mais profissional mesmo. Tá bom, gente? Então, muito obrigado. Bom evento para todo mundo.